Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Pessoal, hoje a gente vai aproveitar o vídeo para lançar uma promoção de Cymbidium, tá? Cymbidium tradicional. E ao mesmo tempo também a gente vai falar um pouquinho do cultivo da planta. Beleza? Algumas técnicas aí importantes para você conseguir fazer florescer na sua casa, tá? Bom pessoal, esses Cymbidiums aqui eles já são pré-adultas, tá? As plantas são pré-adultas. Eu vou tirar algumas aqui do lote e mostrar para vocês na mão, para vocês poderem ver aí o tamanho que estão as plantas, tá? Então, ó, já estão bem grandinha. Na verdade, eu estava conversando com o produtor aqui, ele falou até que já estava no ponto de passar para um vaso maior, tá? Esse vaso aqui já ficou pequeno, tá? Então, é uma oportunidade aí para você que gosta da planta. Informações importantes sobre o lote, tá? Ele está sem identificação, então a gente não sabe quais são as cores que estão aqui. Esse produtor ele é especializado em flor, tá? Então ele não se preocupa em identificar o lote, porque geralmente ele vende a planta já com flor, a pessoa vai e escolhe a que ela quer. Então tem bastante cor no meio, só que a gente não sabe qual é qual, tá? O lote ele não fica identificado. Beleza? O que mais a gente tem aí de informação importante? Olha aí, gente. Tá, plantas pré-adultas, questão aí de um ano e pouco, elas já vão começar a florescer. E ele tá passando esse lote aqui antes porque ele teve uma super produção, tá? Então teve uma super produção, acabou produzindo mais do que ele conseguiu escoar, né? Das plantas com flor, então ele não tem espaço para ele poder replantar todas essas plantas aqui em outro vaso maior, porque já tem um outro lote vindo atrás desse, tá? Então todo ano eles produzem, para vocês terem uma noção, ó, tá tudo lotado, ó. Tudo lotado. Então tá aí. Bom, antes da gente falar do preço, né, como é que funciona o envio, tudo, vamos falar um pouquinho sobre a planta? Então vamos lá. O Cymbidium, ele é uma orquídea com comportamento terrestre, tá? Você pode cultivar lá na terra. Se você tem algum local onde não pega sol direto, você pode até plantá-la diretamente a sol pleno, tá? Então uma planta que não pode ser plantada em toquinho de madeira, esse tipo de coisa, tá? Ela não dá, ela resseca e não vai bem, tá? Então a planta terrestre você pode plantá-la em vaso com terra, com substrato, né? Mas mais próximo da terra, não aquele substrato casca de pinos que vocês estão acostumados a colocar em outras orquídeas, tá? É uma planta que ela, principalmente em sua floração, ela precisa de bastante iluminação, tá? E tem uma grande variedade de cores, tá? Vocês viram aí na tela agora há pouco as cores e que geralmente a gente consegue nesse mesmo produtor, tá? Outra informação importante, tá? Essa é uma planta que originalmente ela vem de um local que tem uma diferença de temperatura entre o dia e a noite, tá? Então esse tipo de diferença de temperatura entre o dia e a noite é importante em sua época de floração. É muito importante. Então, se você mora num lugar que é muito quente, tanto dia como noite, mesmo no inverno não tem uma grande variação, ou o contrário, onde é muito frio e não tem essa variação, você pode ter dificuldade para fazê-la florescer. Beleza? A gente vai falar logo mais também sobre algumas técnicas para fazer iluminação, tá? Quem mora em locais de clima ameno, por exemplo, Rio Grande do Sul, algum local onde o clima não é tão agressivo, consegue-se colocá-la a sol pleno, tá? Ela pode sofrer um pouco inicialmente, mas após um tempo ela acaba se aclimatando e vai bem, tá? E o pessoal consegue florações muito exuberantes, tá? Outra característica, por ela ser uma orquídea terrestre, vou mostrar aqui para vocês, o seu substrato geralmente ele tem que reter um pouco de líquido, tá? É uma planta que ela aprecia as suas raízes estarem sempre úmidas, tá pessoal? Lembrando sempre que raízes úmidas não é a mesma coisa do que raízes encharcadas, tá? E elas quando adultas ficam enormes. Eu tenho alguns vasos aqui atrás para mostrar para vocês. Pessoal, temos aqui um exemplo de uma planta adulta para vocês verem o tamanho que ela fica, tá? Essa ainda não é das maiores, tá? Essa daqui tem as folhas curtas. Algumas chegam a ficar com a folha bem comprida que chega a cair, assim. Então, por isso, quem mora aí em locais de clima ameno, costuma aí
fazer canteiros com essa planta. Ela fica com uma folhagem bonita, né? E na sua época de floração vem vários cachos de flores. O mais que a gente tem de importante para essa planta? Ela gosta de local ventilado, tá? E o cultivo dela é relativamente simples, tá? Não tem grandes exigências aí. Uma coisa que ela exige bastante é a adubação, tá? Adubação. Conversando com o produtor aí, eles costumam fazer uma adubação bem assim regrada, certinho, conforme manda o fabricante do adubo, tá? Então, com outras plantas, por exemplo, a grande maioria das Oncidium, onde muitas vezes a gente coloca até pouco adubo, eu conheço alguns clientes que sequer põem adubo e ela vem floração. No Cymbidium, sem o adubo, ele dificilmente vai vir uma floração ou vai vir uma floração bem fraca, tá? Então, cuidado na adubação. Uma planta que a gente costuma dizer que ela come muito, tá? Então ela precisa de bastante adubo para poder se desenvolver e vir uma floração exuberante, tá? Vamos falar um pouco mais especificamente da adubação. Quem for comprar esse lote, a primeira coisa que a gente tem que dizer, chegou aí na sua casa, vocês vão fazer o seguinte: a planta geralmente, principalmente quando ela está um bom tempo no correio, ela acaba se desidratando, tá? Se desidratando um pouco. Então o que vocês têm que fazer? Não pode encharcar logo de cara, tá ok? Isso pode dar problema, pode dar algum tipo de podridão ou incentivar algum ataque de fungo. Vocês podem ir hidratando, vai borrifando a planta, borrifando e observando. Com o aparecimento das primeiras brotações, seja de bulbo ou de raiz, aí você pode aumentar a irrigação, tá? Pode molhar mais. Então é preciso notar a planta querendo se desenvolver para que você possa aumentar a irrigação, tá? Se você já coloca bastante água logo de cara, você tem chance aí de perder a sua planta, beleza? Vamos falar um pouco sobre os adubos utilizados, tá ok? E como utilizar os adubos. Peguei aqui mais uma vez a adulta aqui para mostrar para vocês, tá? Lembrando que a promoção que vai sair são das pré-adultas, beleza? Bom, primeiro de tudo, a gente costuma indicar adubos foliares, tá? Então, como é que você vai adubar? Antes de fazer a adubação, você vem, borrifa as folhas, deixa as folhas todas úmidas por cima e por baixo, tá? Então, faça por cima e por baixo. Com as folhas úmidas, aí você vem com o adubo foliar, tá? Também por cima e por baixo da folha. Por que isso? Quando você deixa as folhas hidratadas, as células, né, os estômatos, que é o nome da onde o adubo é digerido, eles se abrem, eles ficam hidratados e abertos para poder receber o adubo, tá? Então, com isso, vocês conseguem um melhor resultado na adubação, certo? Dicas importantes aí em relação à adubação, não somente da Cymbidium, tá? Que vocês podem usar aí para outras plantas também, tá? Pessoal, uma pena não ter floridas aqui para mostrar para vocês, tá? Porque tem pouca variedade que floresce essa época do ano. A grande maioria floresce mais na época fria do ano. Mas está vindo logo logo aí um lote de plantas floridas agora. Tem algumas que florescem agora em janeiro para fevereiro. Beleza? Então vamos algumas diquinhas aí de adubação para vocês. Primeiro de tudo, pessoal, como eu já falei, adubar, a gente indica foliar por cima e por baixo da folha, tá? É básico a gente falar, mas assim, muita gente acaba não seguindo. Sigam sempre a instrução do fabricante. Então, se o fabricante falou 15 a 15 dias, siga. Se ele falou semanal, siga, tá? E outra coisa também que é preciso a gente tomar cuidado. Não misturar vários adubos. Por exemplo, se você tem um fabricante que ele fala 15 dias e o outro fala uma semana, se você misturar os dois, você pode acontecer de fazer aí uma super adubação na sua planta e ela vai acabar sofrendo queimaduras por excesso de adubo, tá? Para quem gosta de usar adubos que é aplicado no substrato, adubo orgânico, alguma coisa nesse sentido, também tomem cuidado com a superdosagem, tá? Por quê? Quando você aduba demais o substrato, ele acaba deixando ele enche de sal, né? Ele fica ácido, né? Ele enche de sais no seu substrato, ele acaba ficando ácido, o substrato estraga mais rapidamente, tá? E aí pode causar aí apodrecimento das raízes, tá?
principalmente nas plantas epífitas, tá? Que são aquelas que são em casquinhas de pinos, esse tipo de coisa. O cimbídio ele não é tão sensível por ser uma planta terrestre, porém é preciso ter cuidado também. Então sigam as orientações do fabricante, beleza? Importante, pessoal, não apliquem adubos enquanto tiver com o sol batendo na planta, tá? E nem irrigação também, não regue enquanto o sol estiver batendo. Isso pode ocasionar também queimaduras de sol, tá? Mais para frente eu vou fazer para vocês um vídeo falando um pouquinho mais sobre queimaduras de sol. Outra dica importante, aqui no caso a gente tem um ambiente coberto, tá? Então ele é coberto com lona, quando chove não molha aqui as plantas, tá? Muitas vezes a pessoa aduba e percebe que o adubo não dá resultado. Eu vou explicar para vocês o porquê, é uma diquinha aí bem importante que às vezes a gente acaba esquecendo até de falar ou de observar esse tipo de coisa. O que acontece? Quando a gente tem um ambiente aberto, que na verdade é o que a maioria das pessoas tem, né? Um ambiente aberto, ou seja, quando chove molha na sua planta. Então vamos pegar um exemplo, hoje está um dia nublado. Se porventura eu molho as plantas, deixo ela úmida, venho com a adubação. O adubo ele precisa ficar na folha e a planta vai absorvendo isso à medida que o tempo vai passando. Se logo após a adubação, pouco tempo depois, vem uma chuva, a chuva lava as folhas e você acaba perdendo aquela aplicação de adubo, tá? Então tomem bastante cuidado com isso. Se porventura vocês virem que o dia está ameaçando chover, alguma coisa nesse sentido, vale a pena você pular para o dia seguinte, tá? Pular para o dia seguinte. Algumas técnicas aí para incentivar a floração do Cymbidium, tá? Lembrando sempre, pessoal, que assim, essas técnicas o pessoal costuma usar principalmente para quem é produtor especializado, tá? A gente em casa, de repente, não precisa utilizar alguma delas, porque algumas são bem agressivas, tá? E muitas vezes também a gente acaba se contentando com uma ou duas hastes de flor e o produtor ele quer uma floração ao máximo que dá, tá? Então assim, primeira técnica, pessoal. A primeira técnica geralmente é para quem mora em locais onde não tem essa grande diferença entre o dia e a noite. Então o que você pode fazer? Você pode alocar aqui no vaso do Cymbidium um vasinho de barro, você aloca aqui, uma pena não ter para mostrar para vocês, mas uma outra hora eu posso fazer o procedimento passo a passo. Coloca ele aqui em cima do vaso e à noite vocês podem colocar algumas pedras de gelo aqui, tá? Que aí a planta vai sentir aquela água, vai derretendo, né? E vai entrando água gelada no substrato, simulando as condições naturais, tá? Da planta. E com isso, muita gente que mora em locais quentes consegue a floração do Cymbidium, tá? Uma dica que vale muito a pena, principalmente você que mora em norte, nordeste, alguns lugares aqui do sudeste também que são bem quentes, você pode usar essa dica para tentar puxar uma floração no seu Cymbidium, tá? E muitas vezes a gente faz tudo certinho, a gente aduba, a gente cuida da iluminação, o substrato tudo certinho e a planta não floresce. E a gente até acaba pensando que a culpa é nossa, né? E na verdade não. De repente a culpa é do ambiente onde a gente está, uma coisa difícil de mudar, certo? Então uma pessoa que mora em um estado de clima quente dificilmente vai conseguir, a menos que ela tenha aí uma estufa com ar-condicionado. Beleza? Então muitas vezes não é culpa nossa, e sim a planta precisa de alguma coisa que para nós é difícil de conceder para ela. Beleza? Vamos para a segunda técnica então. A segunda técnica, ela mexe um pouco com o instinto de sobrevivência da planta, tá? Então vamos pegar esse exemplo desse vaso aqui. Ele está cheio, quando chegar na época de brotação, ele vai começar a soltar brotos, tá? Então vai dar broto aqui. Aqui, por exemplo, ó, tem um broto novo. Ele vai dar um exemplo, 8 a 10 brotos. Aqui tem mais um. Isso aqui também é um broto novo. Então, quando esses brotos começam a crescer, que eles estiverem aí com mais ou menos 5 a 10 centímetros, o produtor faz o que para incentivar a floração? Ele quebra os brotos e mantém um. Tá? Então, vamos supor, lá deu 6 brotos, ele vai quebrar 5 e manter um. Tá? Com isso, a planta ela vai ativar o seu sistema de sobrevivência, digamos assim. Tá? Então, aquele broto que sobrou, muito provavelmente ele vai crescer e florescer. Por quê? Porque a planta, ao ter os brotos quebrados, ela é como se ela estivesse entendendo que ela está correndo um risco de vida,
tá? Então ela acaba incentivando a sua floração, que na verdade é o método de reprodução da planta, para que ela possa aí prosperar a espécie, né? Que ela possa, a grosso modo falando, deixar os seus descendentes, dar filhotes, né? Digamos assim, através da sua floração por sementeira, tá? Então é uma técnica que o pessoal também usa, a gente lá na loja não usa, e para ser sincero eu acho que é uma técnica muito agressiva, tá? Muito agressiva essa quebra de brotos, tá? Então eu recomendo usar em último caso, tá, pessoal? O Cymbidium ele aceita uma grande variedade de substratos, tá? Desde terra com casca de pinos, terra com um pouco de pedra, e daí por diante, tá? Uma grande variedade mesmo. O pessoal aqui desse produtor, eles usam uma coisa bem interessante que é o aguapé, né? Que é aquela planta aquática. Então eles usam aguapé como substrato, tá vendo? Ela tem várias vantagens, uma delas é ela segura bem a umidade, tá? Ela segura bastante a umidade, o vaso ele fica muito leve, tá? Ao contrário das plantas com terra, então o vaso, embora ele grande, ó, ele é muito levinho, é uma outra vantagem. Na verdade, a única desvantagem que tem nesse aguapé são duas, né? São duas desvantagens na verdade. Uma delas é, quando ele seca, ele murcha, então você tem que manter ele sempre úmido, tá? Manter ele sempre úmido, senão ele murcha, ele vai parar lá no fundo do vaso, você tem que ficar completando sempre, tá? E a durabilidade média desse aguapé é de 1 ano, tá? Então, para você usar esse tipo de substrato, você precisa estar comprando ele e repondo nas suas plantas, tá? Aqui eles conseguem um cultivo excelente, não só para o Cymbidium, como também para Oncidium e Dendrobium, certo? Eles conseguem aí um resultado excelente com esse tipo de material. E aí tem uma série de benefícios, dentre eles fica até mais barato para eles transportarem as plantas, porque elas ficam mais leves, né? Então o frete fica mais em conta. Característica também, pessoal, por ser uma planta terrestre, é sempre importante a gente ter uma boa drenagem no vaso, tá? Para que a terra não entupa os buraquinhos embaixo e acaba ficando encharcada aqui em cima, certo? Então sempre quando vocês forem fazer o plantio de uma planta dessa, deixe uma boa drenagem no fundo do vaso, para que você não ocorra de empoçar muita água aqui e você acabar perdendo a sua planta por excesso de umidade, apodrecer. Questão do vaso, tá, pessoal? Questão do vaso para Cymbidium. O pessoal que gosta muito de usar o vaso de plástico porque ele já ajuda a segurar a umidade, tá? Mas existe muita gente que planta em vaso de barro também, tá? O que isso vai diferir? A combinação entre vaso e substrato vai diferir, vai mudar a sua forma de cultivo. Então, se você usa um vaso que segura umidade, um substrato que segura umidade, você pode molhar muito menos a sua planta. Já se você tem um substrato mais seco e um vaso que transpira rápido como o barro, aí você vai precisar molhar mais a sua planta. Então você pode adequar essas condições para ao seu cultivo. Então se você gosta de molhar bastante, coloca um substrato e vaso que seca mais rápido. Se você não tem tempo ou não gosta de ficar molhando toda hora, coloque uma combinação de vaso e substrato que segure mais a água, então a água vai ficar ali presa dentro do vaso e você não vai precisar molhar tão cedo. Um pouquinho sobre a combinação de adubos, pessoal. Então a gente recomenda fortemente os adubos Peters, tá? Vamos falar do adubo Peters. Então o que a gente costuma dizer? A gente vai observar a planta, tá? A gente vai observar a planta. Quando ela estiver num estágio de dormência, ou seja, não está apresentando crescimento de raiz, não está apresentando crescimento de brotos, né? Então a gente vai usar o adubo 20-20-20 e a gente diminui a irrigação, tá? A gente vai regar menos quando ela está nesse estágio de dormência, certo? A partir do momento que ela começou a apresentar brotações ou desenvolvimento de raízes, a gente vai automaticamente aumentar a irrigação e vamos passar para o adubo 30-10-10, tá? Esse adubo 30-10-10, ele é rico em nitrogênio e ele vai ajudar a sua planta a se desenvolver mais rapidamente, tá? Então vai aproveitar ao máximo a fase de crescimento da planta. Para quem não está começando, pessoal, a planta ela funciona em ciclos, então ela tem um ciclo de crescimento, depois um ciclo de repouso, que é a dormência, tá? Então observem, se ela estiver paradinha, menos água e adubo 20-20-20, para poder fornecer de forma equilibrada os nutrientes que ela precisa. Começou a brotar, aí você aumenta a rega e também
troca o adubo para o 30-10-10, que é um adubo de crescimento, que você aí com certeza vai notar um crescimento bem mais expressivo. Quando na época de floração, pessoal, vocês mantêm a irrigação, tá? Mantém a irrigação, assim como na época de crescimento, e trocam o adubo para o 9,45,15. O 9,45,15 ele é rico em fósforo, tá? E isso vai ajudar a sua planta a apresentar uma floração mais duradoura, com flores maiores e uma coloração mais bonita, tá? Isso é fato, dá uma diferença muito boa. Quem já usou e quiser deixar nos comentários aqui o resultado que obteve, já vai ajudar o resto do pessoal, tá? Mas com certeza é um adubo muito legal para você usar, tá? Importante, na época de desenvolvimento da haste, do botão e das flores em si, tem que tomar muito cuidado para não faltar água, tá? Porque essa planta aqui, se faltar água na época de abrir os botões, ela aborta a floração, tá? Como eu falei para vocês que ela gosta da raiz sempre úmida, então tome muito cuidado com a falta d'água na sua época de floração. Na época de floração, pessoal, o que vocês vão ter que fazer? Vão diminuir a rega, porque quando passa a época de floração, a planta ela entra em dormência, tá? Diminuam a rega e voltem para o adubo 20-20-20 para esperar ela passar essa época de dormência. E vão observando, assim que começar a brotar novamente, aí vocês vão e volta lá para o adubo 30-10-10 e dá uma aumentada novamente. Espero ter ajudado aí vocês na questão do cultivo do Cymbidium, tá? Essas informações que eu passei para vocês são informações que o produtor usa, que a gente usa lá na loja, o resultado tem sido excelente, tá? Então é o que a gente sempre fala, vão observando que com certeza vocês vão notar aí a diferença usando esse sistema, certo? Bom, vamos falar da promoção então, pessoal, agora que a gente já falou aí um bom tempo sobre o cultivo, como é que funciona, né, a planta, tudo certinho, vamos falar da promoção. Então, como eu falei para vocês, é um lote que está sem identificação, tá? Então, as plantas elas não vão identificadas e ele vai ser vendido em kit, tá? Então, vai ser um kit com algumas mudas de Cymbidium, então, beleza? Tá saindo aí, ó, o kit com 10 mudas já pré-adultas, tá? Pronta para serem replantadas e já vão começar a brotação, né, nessa época quente do ano. Então, kit com 10 mudas vai sair aí a R$50, beleza? Então 10 mudas, tamanho conforme eu estou mostrando no site aí para vocês, tá? 10 mudas por R$50 e vai ganhar de brinde uma muda já também pré-adulta, praticamente adulta, de Oncidium Cherry Baby, tá? Chocolate, só que é chocolate importada, beleza? Então 10 mudas de Cymbidium, 10 plantas pré-adultas, não tem como saber a cor, vão variadas, tá? Tá saindo aí a R$50 e vai levar de brinde a Cherry Baby. Então o tamanho da planta é mais ou menos esse aqui, ó. Então são pré-adultas, na verdade são adultas, tá? Se a gente caçar aqui, com certeza já vai achar alguma do lote já com haste, ó. Uma haste ali, tá vendo? São plantas aí praticamente adultas, tá? Informação importante sobre a Cherry Baby, tá, pessoal? Para quem não conhece, ela tem essa característica de apresentar pontinhas, tá? Pontinhas das folhas amareladas e pintinhas pretas nas folhas, tá? Não é doença, é uma característica dessa planta, tá vendo? Então fiquem tranquilos se é de vocês chegar nessas condições, beleza? Então tá aí a promoção, 10 Cymbidium, leva aqui a Cherry Baby de brinde. Todas vão com raízes nuas e sem identificação, tá, pessoal? Porque a gente não tem identificação dessas plantas. Fechou? Então é isso aí. O link para vocês adquirirem a promoção está aqui na descrição do vídeo. Brigadão aí por acompanhar o nosso trabalho e se tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários. Forte abraço e até logo.